Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Olha, tá vendo essa coxa? Tem um buraquinho aqui, mas ela é tão antiga, é de quando meus filhos eram bebês. E eu guardo ela até hoje. Ela tá toda remendada, mas é uma coxa que eu gosto muito. Por que que eu estou aqui? Para falar sobre a Páscoa. Quais são os símbolos da Páscoa aí que o pessoal fala? Tem o coelho, e eu fiz essa coelhinha, que é um amigurumi, a cenourinha, pode ficar sentada assim também. Cenourinha, a minha coelha, é um dos símbolos da Páscoa. E o outro é o quê? O ovo de Páscoa. Ovo de chocolate. Cheio de coelhinho também aqui. Esse aqui é um ovo de chocolate vegano. Mas são os símbolos da Páscoa. Mas alguma coisa que não combina. Que? Coelho não bota ovo. Mas isso foi uma criação que fizeram aí, esta conversa para outro dia. O que eu quero falar para vocês? No início, Deus criou a terra, Deus criou o mundo, Deus fez todas as coisas. E fez as pessoas, mas as pessoas pecaram e foram tiradas daquele jardim que Deus fez. Então, as pessoas cometeram muitos pecados, coisas que não agradam a Deus. Eles depois foram escravos no Egito. Passou muito tempo e eles já eram mais de 400 anos escravos no Egito. Eles estavam muito tristes e muito cansados e pediam ajuda para Deus, e Deus enviou um libertador para eles, um homem chamado Moisés. Este homem tentou conversar com Faraó para libertar o povo, mas Faraó não quis libertar o povo. E depois de todas aquelas pragas, mesmo assim Faraó não libertou o povo. Mas a última praga foi aquela que tinha que passar sangue de um animal, um cordeirinho novo, sem defeito, sem mancha. Matar, passar o sangue dele em volta da porta, no lado de fora, porque ia passar o anjo da morte. E onde não houvesse aquele sangue, ia morrer o primogênito, o filho mais velho. Então morreram muitos primogênitos dos egípcios, mas do povo de Israel, que era o povo escravo, ninguém morreu. Os egípcios ficaram muito assustados e eles deram seus bens para os israelitas e eles fugiram e foram rumo à terra prometida. Neste dia que eles saíram do Egito, foi comemorada a primeira Páscoa, que é passagem. Páscoa quer dizer passagem da escravidão para a libertação, porque eles saíram do Egito para ir para a terra prometida. Mas não tem nada a ver com coelho, muito menos com ovo. Mas ovo de chocolate é gostoso. E esses aqui é meu filho que faz, que é do restaurante aqui, Miga Vegano, mas isso é outra conversa. Tchau, coelhinha! Bem, a Bíblia diz, no Novo Testamento, essa história que eu contei para vocês é do Antigo Testamento. No Novo Testamento, lá nos Evangelhos, conta a história de Jesus, o Filho de Deus. Deus odeia tanto o pecado que ele mandou o Filho dele para morrer pelos nossos pecados. Por quê? Porque alguém tinha que morrer pelos pecados. Antigamente, eles ofereciam sangue de um cordeiro, mas sempre tinha que oferecer um cordeiro, sempre tinha que oferecer um cordeiro. Por quê? Porque o sacrifício não era perfeito. E Deus enviou seu Filho para fazer o sacrifício perfeito. Jesus, então, foi julgado. Aqui estão as pessoas que o condenaram, vamos dizer assim, os sacerdotes e os líderes, não é? Opa, Pilatos escondido aqui atrás. Pilatos, o governador. Jesus, os líderes judeus e o povo. Bem, Jesus foi preso, Jesus apanhou, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, tiraram as suas roupas, amarraram suas mãos e ele foi para um julgamento. Então estes homens, os líderes, diziam: pode mandar matar, porque ele diz que ele é o Filho de Deus, ele é blasfema. Arranjaram até testemunhas falsas para acusarem Jesus. E Jesus não tinha culpa de nada, e verdadeiramente ele era o Filho de Deus, mas aquelas pessoas não sabiam essas coisas. Então o povo estava lá,
todo atiçado, querendo que Jesus fosse crucificado. E sempre quando era Páscoa, alguém era solto. Então Pilatos perguntou para o povo: quem vocês querem que eu solte? Este Jesus ou Barrabás, que era um criminoso? E o povo disse: Barrabás. E Pilatos perguntou: e o que eu faço com este Jesus? E o povo respondeu: crucifica-o. Como ele era um político e queria agradar o povo, o que ele fez? Mandou que Jesus fosse crucificado. Então, Jesus já estava todo machucado, porque já tinha muito tempo que ele vinha sofrendo já na mão das pessoas, né? Apanhando e essas coisas todas, e aquela cruz na cabeça de grandes espinhos. Estavam lá a guarda romana, as mulheres que seguiam Jesus, que estavam lá muito tristes. Haviam lá mais dois que realmente eram culpados, 2 assaltantes, 2 bandidos, eu não sei, a Bíblia não diz. E Jesus foi crucificado no meio deles. Acima, na cruz, havia uma inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, para zombar de Jesus, não é? Estavam ali também os soldados, estavam lançando sortes para ver quem é que ficava com a túnica de Jesus, com a capa de Jesus, que era uma capa que tinha valor, era uma capa de muito valor, então não foi partida, cortada ao meio, mas eles lançavam sortes. E muito tempo antes, mais de 1000 anos antes, no Salmo 28 está lá escrito que as vestes de Jesus seriam sorteadas. E assim a crucificação de Jesus aconteceu. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã, 9 horas. Ele sofreu bastante, porque ele já estava bastante debilitado. Colocaram grandes pregos nas suas mãos e em seus pés também. Tiraram as roupas, não é? E às 9 da manhã, quando foi meio-dia, tudo se tornou trevas. Ficou tudo escuro. O sol sumiu. Houve terremotos. Era a natureza que estava triste, porque o Criador estava ali crucificado. Quando foi 3 horas da tarde, Jesus entregou seu espírito e disse para Deus: está consumado. Ou seja, eu já completei aquilo que eu vim aqui fazer. Minha tarefa está cumprida. Vocês acham que Jesus podia ter saído lá da cruz? Porque as pessoas falavam lá: sai da cruz, você não é filho de Deus, por que você não desce daí? Olha, você salvou tantas pessoas, curou tantas pessoas, agora desce daí. Se você é filho de Deus, desce daí da cruz. Jesus podia descer? Podia. Jesus podia não estar lá? Podia. O que segurou Jesus na cruz? O amor dele por nós e a obediência ao Pai, a Deus. Porque alguém precisava se sacrificar e teria que ser o Filho de Deus, porque só ele era santo. Nunca mais precisava de sacrifício de animais. O Senhor Jesus fez o sacrifício perfeito, porque só ele é santo. Por causa que o Senhor Jesus morreu por nossos pecados, hoje nós podemos ter o perdão de Deus, segundo a Bíblia diz, porque ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e nós podemos ter o perdão dele. Como que nós podemos fazer? Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, nasci pecador, faço coisas erradas. Eu não consigo deixar o pecado sozinho. Eu não quero viver a eternidade sem o Senhor. Me perdoa, me ensina a viver para agradar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tudo sempre em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele deu a vida por nós. Fez o sacrifício perfeito. E ninguém precisa viver longe de Deus mais. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que quer dizer isso? Podemos ter o perdão dos nossos pecados e um dia, quando nós morrermos, irmos morar para sempre com Ele no céu. Todo que reconhece que é pecador e se torna filho de Deus, vai morar com Ele no céu um dia. Deus odeia tanto o pecado que mandou seu próprio Filho para morrer por nós. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, às 3 horas da tarde, havia no templo
uma cortina imensa do teto até o chão. Esse véu se rasgou de cima a baixo, sozinho. Este véu era um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Ele entrava lá para poder oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Quando esse véu, de cima até abaixo, esta cortina foi rasgada sozinha, ela se partiu, quer dizer que agora não precisava mais de sacrifício, porque o Senhor Jesus fez o sacrifício. Nós só precisamos reconhecer que precisamos do perdão dele. Ou seja, a nossa Páscoa é Jesus. Os judeus até hoje, eles comemoram aquela mesma Páscoa que eu disse para vocês, que simboliza a saída da escravidão do Egito. Nós, os cristãos, comemoramos a Páscoa aqui. Saímos da escravidão do pecado, a passagem da escravidão do pecado para a liberdade de ser filhos de Deus. Por quê? Porque o pecado escraviza. Nós não conseguimos deixar de fazer coisa errada sozinho. Quando você vai ver, você já está pecando, já está mentindo, já está pegando o que não é seu, já está falando dos outros, já está fazendo coisa que não deve. Muitas vezes é até involuntário, outras vezes é voluntário, né? Mas nós não conseguimos deixar de pecar sozinho. Nós precisamos da ajuda de Deus para isso. E foi por isso que o Senhor Jesus morreu. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa. Quando Jesus entregou a sua vida, o seu espírito para Deus, e ele deixou de viver, ele quis deixar de viver, na verdade, porque ele podia sair da cruz, mas ele não quis. E então apareceu um homem chamado José de Arimateia, e ele disse para Pilatos: posso levar o corpo de Jesus? Esse homem era um homem muito influente, muito rico. E Pilatos perguntou para os soldados: ele já morreu? E os soldados disseram: já. Então pode levar. José de Arimateia tirou então o corpo de Jesus de lá da cruz, enrolou em pano de linho com perfumes e colocou num sepulcro, que é um buraco feito numa rocha, e lá dentro tem um tipo de uma cama, tudo de rocha mesmo, de pedra. Colocou Jesus lá e fechou a porta com uma grande pedra. Então Jesus ficou lá sepultado. Os soldados foram até Pilatos e disseram: olha lá, nós precisamos montar guarda na frente desse sepulcro, porque esse mentiroso desse Jesus disse que ele ia ressuscitar depois de 3 dias. Não vão lá, os discípulos vão pegar ele e dizer depois que ele ressuscitou. Então Pilatos disse: então monta uma guarda lá e fiquem lá para ver se nada acontece. E assim ficou uma guarda montada na porta do sepulcro, que já estava com a pedra na frente, uma grande pedra. Tinha que ser 2 homens para tirar esta pedra, é uma pedra imensa. Jesus foi colocado lá e essa pedra foi colocada lá na frente. Amanhã eu conto a segunda parte dessa história, que eu vou contar em 3 partes, mas eu quero cantar um louvor junto com vocês agora, que eu já ensinei antes, mas tem a ver com esta nossa história da Páscoa. Cristo morreu verdadeiramente, Cristo morreu verdadeiramente, Cristo morreu verdadeiramente em meu lugar. Ressuscitou verdadeiramente, ressuscitou verdadeiramente, ressuscitou verdadeiramente o meu Senhor. Foi para o céu verdadeiramente, foi para o céu verdadeiramente, foi para o céu verdadeiramente voltará. Sim, voltará verdadeiramente, sim, voltará verdadeiramente, sim, voltará verdadeiramente o Salvador. Será que você pode cantar a última parte deste corinho junto comigo? Será?
Creio em Jesus, verdadeiramente creio em Jesus, verdadeiramente creio em Jesus, verdadeiramente salvo estou. A Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Amanhã tem a segunda parte dessa linda história, a mais linda história de amor de todos os tempos. Deus os abençoe e até lá. Tchau!